Olá! Semana, vamos começar de uma forma diferente. Eu vou falar o nome de todos os irmãos, que praticamente está com bastante saudade, né? Botei até a blusa do grupo, ainda estou sem o bolso, né? Vou colocar o bolso, uma blusinha nova, e a do irmão Pádua também. Já está compradinha, está separadinha, bolso, tudo direitinho. Quando a gente retornar, vamos estar todos com os nossos devidos uniformes. Vamos lá, vamos citar aqui o nome dos nossos queridos irmãos. Irmão Walter, grande Walter. Irmão Gomes, irmão Antônio Sobrinho, Regivaldo, Leonardo, Léo, irmão Jorge, Marcelo, irmão Simas, irmão Luiz Carlos Gaspar, cunhadão, gente boa. E eu, irmão Jonas, contando 11 integrantes, 11 apóstolos de Cristo. Tá? Então nós estávamos faltando um para completar. Vamos buscar esse 12º apóstolo. Quando a igreja retornar aos seus cultos normais, com certeza Deus vai providenciar. Amém? Então vamos lá, vamos como eu tinha prometido, ao resumo do capítulo 2 de Gálatas, que nós limos semana passada, de 1 a 10, não vou ler novamente. Tá bom? Vimos então, vamos ao resumo, que o apóstolo Paulo foi confirmado pelos outros apóstolos no retorno dele a Jerusalém após 14 anos. Vimos também que havia falsos irmãos que estavam tentando furtivamente separar a todos. Quem são esses? Aqueles que tinham se convertido, gentios, né, que nós já falamos em aulas passadas. Estavam separando a todos da graça de Cristo. Furtivamente estavam tentando fazer isso, trazendo de volta aos crentes daquela época a circuncisão e as práticas das leis mosaicas. É exatamente aqui, nesses momentos, que começa a acontecer a variação da fé. A variação da fé, daquela fé em Cristo ressuscitado, que foi apresentado para eles pelos apóstolos. Certo? Então eu queria abrir um parênteses, como o pastor fala. Domingo pela manhã, o nosso querido amado pastor, em sua pregação magnífica, muito edificante para a vida de todos nós, né? Ele pregou sobre isso. Aquela igreja que nós já estamos estudando, estava mudando sua fé para outra direção. Paulo tinha essa preocupação, né? Porque eles estavam saindo da graça, abandonando a graça, aquele evangelho genuíno que ele tinha deixado com eles, estavam associando a circuncisão, né? Porque furtivamente aqueles falsos irmãos estavam implantando na igreja e eles estavam variando a fé deles, né? Hoje não é diferente. Hoje nossos líderes, nossos pastores, se preocupam também da mesma forma. É responsabilidade deles conduzir todas as suas ovelhas numa única fé, Jesus, né? E não associar a alguma outra coisa, como muitas igrejas associam, né? Podemos citar diversas coisas, uma vassoura, varrendo a poeira na casa que vendem por aí, já vê, copo d'água em cima do rádio na hora da oração. Então vão associando essas coisas, uma imagem, Maria, São Jorge, dizem que tudo leva a Deus. Tudo leva a Deus, mas tem que tomar cuidado, né? Tudo vai levar a Deus, mas Deus vai escolher, né, quem é trigo e quem é joio. Amém? E por fim, foi deixado bem claro que não esquecessem de cuidar dos pobres. Continuando aqui ao resumo, tá bom?
E por fim foi deixado bem claro que não esquecessem de cuidar dos pobres, dando-lhes toda a atenção possível, fato que o apóstolo Paulo diz: também procurei fazer com diligência. Para confirmar essa preocupação dos apóstolos, vamos dar uma olhadinha no livro de Coríntios 2, versículo 9. Eu deixei aqui separado um primeiro versículo e depois nós vamos ler alguns outros versículos, mas é coisa rápida. 2 Coríntios 2, no versículo 1, diz: Paulo dá uma orientação sobre a coleta de dízimos e ofertas, de como seria, né? Então ele diz: pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrevermos. Ministração que se faz a favor dos santos. Ele estava ali tomando um cuidado para que os dízimos e ofertas fossem separadas, praticamente, primeiramente, para os pobres, que são esses santos que ele cita aqui. E no versículo 9 em diante, também vai falar sobre isso. Vamos ler, 2 Coríntios, versículo 9 em diante. Vamos ler o texto, para não ficar só nas minhas palavras. Então, 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual se faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Então tá aí, eles tiveram todo o cuidado na parte dos pobres, né? Era uma das obrigações que eles tinham para poder concretizar um evangelho genuíno, que lá no início, né, é bem declarado através da palavra que Jesus não veio para os ricos e para os soberbos e para os sãos. Jesus Cristo veio para cuidar dos pobres e dos necessitados. Então, dessa forma, eles estão cumprindo essa parte do Evangelho. Amém? Então, vamos começar, então. Vamos ler. Então, vamos dar continuidade do versículo 11 ao versículo 21. Vamos ler, então. Se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Vamos fazer a leitura bíblica do 11 ao 21. Paulo repreende a Pedro, é o título, tá? Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Porém, quando chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pela obra da lei,
e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não anulo a graça de Deus, né? Logo, já não sou eu que vive, mas em mim. Esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, né? Então, está aí a palavra em Gálatas 2, do 11 ao 21. Amém? O que podemos trazer para esse dia? Eu sempre deixo uma mensagem no final da leitura, de forma que possamos trazer para os nossos dias. Amém? Há crentes que cumprem todas as obrigações como crentes. Vão à igreja em dias de culto, todos os dias vão à igreja que tem culto, dão glórias, aleluia, ouvem louvores, etc, etc, da sua casa, bota som alto, mas na hora da ira, xinga palavrão, grita. Não pode gritar. A Bíblia diz gritaria, sobre gritaria. Só procurar que você vai encontrar. Discute com vizinhos, passa pelas pessoas e não cumprimenta. A Bíblia diz que cumprimentar somente os da fé, que diferença isso faz? Os gentios fazem dessa forma. Então seríamos como gentios. Temos que cumprimentar a todos, né? Sermos gentis, educados, né? Exatamente ao contrário do que eu acabei de falar aqui agora, né? Não falar palavrão. E outra coisa em particular que eu digo, não a Bíblia, andar sem camisa. Andar sem camisa pela rua. Os ímpios, gentios fazem isso. Isso é uma opinião minha. Tá bom? Vamos continuar. Que a gente possa, meus irmãos, meus queridos e 11 compatriotas da lei de Cristo, do Evangelho, temos que tomar cuidado para que a nossa fé não sofra nenhuma variação, como foi pregado, e que também possamos tomar cuidado para não nos assemelharmos a Pedro naquele momento de hipocrisia, onde Pedro dá aquela vacilada, né, no popular. Porque depois Pedro se acerta e Pedro se torna um dos melhores apóstolos, né, onde Cristo estabelece que o grande Pedro seria o marco da igreja, não é isso? Então que a gente possa, né, continuar na nossa vida, tomando nosso cuidado para que a nossa fé não varie, né, devido a muitas coisas que a gente ouve, e a gente ouve mesmo, louvores, o pastor costuma falar na igreja, louvores que nos levam a pensar coisas erradas fora do Evangelho, né, louvores, pregações, palavras de muitos líderes que falam na mídia, né? Então temos que tomar todo o cuidado possível e observar o que essa palavra magnífica fala pra gente, porque aqui está a verdade do Evangelho. Amém? Vamos ficar por aqui e semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.